Muito bem, continuando aqui os nossos perfis. Agora eu tenho certeza que você seguramente já reconheceu alguém que convive com você, seja na sua família, seja no seu trabalho, no seu convívio social, ou já reconheceu um pouco desses perfis em você mesmo. E agora você já deve estar pensando, nossa, como eu já fui esse ou aquele perfil, como tal pessoa que vive comigo é muito parecido com esse ou aquele perfil. E o mais legal é que você vai estar começando agora a entender como você vai lidar com isso. Como você lida com essas pessoas, como você vai se policiar se esse perfil coube para você. E vamos seguir para mais um aqui? Vamos falar agora do perfil do egoísta. Perfil do egoísta. O tipo egoísta não consegue esconder aquilo que é. A gente logo percebe os sinais. Só pensa nele, comporta-se como se fosse a última pessoa do mundo. Faz questão de ser o centro das atenções. Você pode até desmaiar à sua frente, mas ele nada vai fazer. Só tomará alguma providência se alguém cair diretamente nos seus braços. Nesse caso, afastará esse alguém sem muita delicadeza e continuará com foco nele mesmo. Conviver com alguém assim, às vezes, é até engraçado. Você nem acredita nas coisas que ele é capaz de fazer. Como chorar e se desesperar não adianta, só rindo mesmo. E perguntando como uma pessoa pode se ocupar tanto consigo mesmo a ponto de esquecer da existência de quem está bem ao seu lado. O egoísta também costuma ser vingativo. Como pensa que está no centro do mundo, acha normal castigar, entre aspas, aquele que não se rendem à sua vaidade. Pode fazer isso diretamente, para humilhar o outro, ou indiretamente, para que a vítima, sem saber de onde veio o golpe, sinta-se ainda mais perdida. Então vamos agora entender como a gente lida e como a gente sobrevive ao egoísta. Vamos lá. Primeira parte. Primeira forma. As táticas para sobreviver ao egoísta são semelhantes às aplicadas ao dissimulado. A diferença é que ele nem irá reparar se você se afastar da convivência, a não ser, e se for do tipo ultra vaidoso, que precise de plateia para os seus caprichos. Número 2. Se for difícil se afastar, abra o jogo. Fale com toda a sinceridade sobre os problemas que encontra e se relacionar com ele. Avise que irá alertá-lo sempre que um ato ou um comportamento egoísta da parte dele magoar você ou atrapalhar a convivência. Quando fizer isso, faça com calma e compreensão. Lembre-se o velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia o egoísta se toca. Pode não deixar de ser egoísta, mas com certeza irá tratá-lo com mais respeito. E 3. Caso o egoísta seja seu chefe ou tenha um cargo superior no seu trabalho e seja explosivo ou mal-humorado, vingativo, você terá duas saídas. A primeira, aprenda a não se estressar com ele, escute por um ouvido e solte pelo outro, e não permita que a rabugice estrague sua vida. A segunda, procure outro lugar para trabalhar. Melhor fazer algo por conta própria do que ser infeliz ao lado de uma pessoa assim. Muito bem. A pessoa egoísta é aquela pessoa que acha que é a última bolacha do pacote, que é o centro do mundo, né? Que o mundo surgiu quando ele nasceu. E pessoas assim, elas tendem a ficarem sozinhas mesmo. Não sei se vocês estão percebendo aqui que tudo que a gente está falando, tudo que eu estou falando aqui para vocês com relação à sobrevivência, como lidar com essas pessoas, envolve em algum momento você comunicar diretamente para essa pessoa. Primeiro tem aquelas coisinhas de você, aquelas estratégias, dar aquela afastada. Você entendeu? Se você tem que escutar e conversar com esse tipo de pessoa, você escuta por um ouvido e solta pelo outro. Você faz ali um jogo de cintura. Mas sempre tem aqui alguma situação onde ele fala diretamente com a pessoa, expõe o que está acontecendo. O maior erro em toda a comunicação que existe é a pessoa não chegar e não resolver direto, olhar olho no olho e resolver o problema. Olha, está acontecendo isso, então eu preciso conversar com você, ó. Não gosto da sua atitude, você é uma pessoa que aparenta ser a última bolacha do pacote, você quer ser o centro das atenções e se a gente não dá atenção, você é uma pessoa que se vinga. Talvez não com essas palavras, mas com esse sentido.
não é? Talvez conversar com essas pessoas com esse sentido. Não estou falando só do egoísta, tá? Estou falando de todos os outros, o impulsivo, o dissimulado, o arrogante. Então, sempre que possível, converse pessoalmente. O que aconteceu muito hoje? Infelizmente, ou felizmente, né, em partes, né, um pouco dos dois. Felizmente, hoje nós temos as redes sociais, que nos conectam com pessoas que não estão próximas da gente. Aproximam mais as pessoas que estão longe, pessoas que moram em outros países, em outros estados, né, em outras regiões, pessoas que a gente não consegue ver com tanta frequência. Porém, ela afasta a gente um pouco das pessoas que estão próximas. E o que é pior, dá coragem de você pensar, ou a pessoa pensar em falar aquilo que ela quer, achando que não tem nada a ver, porque ela tem a liberdade de expressão. Ou seja, as pessoas elas falam muito na internet, muito nas redes sociais, mas quando tem que falar olho no olho diretamente, recua, fica com medo, fica meio cismado se vai falar ou se não vai, da reação do outro. Portanto, é muito importante a gente ficar atento ao que está acontecendo. Meu, tá muito insuportável você determinada situação? Chama a pessoa de canto, conversa, olho no olho. Ah, mas é o meu chefe, Jorge. Como é que eu vou chegar no meu chefe? Eu vou te dar um truquezinho. Se você chegou até aqui, está prestando atenção nessa aula, já vai ter valido a pena o valor que você investiu nesse curso. Se é o teu chefe que está que está te gerando problema e você não pode sair do emprego, chama ele para uma reunião, de preferência a portas fechadas, só vocês dois, e fala tudo que você tiver que falar. Por quê? Porque ele não vai poder te mandar embora. Primeiro, porque ele não pode mandar embora por justa causa, porque o que você está fazendo é conversando. Claro que você não vai entrar na sala com o seu chefe e vai ofender ele. Você vai xingar, você não vai fazer, você vai conversar numa boa, está acontecendo isso, 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 e assim, assim, assim. Você vai estar expondo o seu ponto de vista. Ele não vai te mandar embora. Ele não vai te mandar embora, muito menos por justa causa. Se ele for te mandar embora, ele vai ter que pagar todos os seus direitos. Ele vai ter que pagar todos os seus direitos. Por quê? Porque não tem uma justificativa. O que ele vai alegar? Ah, estou mandando a pessoa embora por justa causa porque ela veio conversar comigo falando que está insatisfeita com o jeito que eu falo dela. Teve testemunha? Então, é a palavra de um contra o outro. Entende? Então não vai ter um problema, é lógico. Você nunca vai chegar lá batendo na mesa, xingando ele, ofendendo, não, porque você perde a sua razão, perde seu direito. Mas se expressar, conversar com a pessoa. Hoje em dia o mundo mudou bastante. Hoje em dia, graças a Deus, os chefes, pelo menos em alguns ambientes assim, estão muito mais acessíveis, muito mais humanizados, vamos dizer assim. Não tem simplesmente aquela coisa do chefe que manda, o outro obedece. Já são líderes, é um outro nível, uma outra conversa. Você tem um pouco mais de acesso, você consegue conversar melhor com essas pessoas. Então aproveita isso e bate um papo com a pessoa. Se for um colega de trabalho, se for um chefe, se for alguém da família, algum amigo, algum colega, aproveita, bate esse papo, expõe. No começo é desconfortável você querer falar com a pessoa pessoalmente, porque a gente perdeu um pouco esse costume. Mas uma vez que você faz isso, você vai perceber que as coisas começam a funcionar muito bem. As pessoas vão começar a te tratar diferente. Umas vão se afastar, outras vão se aproximar, faz parte do jogo, tá bom? Vamos lá, seguir para o nosso próximo perfil. Vamos conhecer o próximo perfil? Vai ali para o lado e espero lá.